E aí, tudo bem? Eu sou o Vinícius e nesse módulo a gente vai aprender sobre a música ocidental do século XX. Você vai ver que muita coisa que já tinha sido feita anteriormente continuou sendo reproduzida nessa época, mas esse século a gente pode dizer que é o mais diferente e o mais atípico de tudo que a gente já viu até agora. Porque foi nele que a gente teve a destruição do sistema tonal e muitas outras coisinhas, alguns pormenores que a gente vai ver daqui a pouco. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre nacionalismo, o impressionismo na música e o início do século XX. Bom, apesar de a música do século anterior, do ano 1800, ser completamente marcada por elementos nacionalistas, a gente ainda não pode dizer que elas são desse gênero, né? Gênero nacionalista, porque ainda não havia elementos suficientes da música regional para a gente classificar dentro desse rótulo. Como a música alemã ela era hegemônica na Europa e os compositores só ficavam famosos tocando no estilo alemão, eles entenderam a necessidade de buscar no seu próprio folclore e na sua cultura elementos regionais para dar mais identidade à sua música. Isso aconteceu na França, na Itália, na Inglaterra, nos Estados Unidos, enfim. Em toda a Europa você vê esses elementos regionais sendo buscados no folclore e na cultura do seu próprio país. Por exemplo, foi o caso de Tchaikovsky e Korsakov na Rússia, Sibelius na Finlândia, e ao redor do mundo teve muitos outros exemplos parecidos com esse. E apesar dessa música já ter elementos regionais e nacionais, os compositores eles buscavam escrever mais ou menos num estilo parecido com o estilo clássico, lá do século XVIII, só que com alguns adventos e algumas adaptações de contraponto e de harmonia. Sendo assim, posteriormente, esse estilo de composição ficou conhecido como neoclassicismo, como você pode ver nesse exemplo a seguir. Aqui a gente tem uma das obras mais famosas de Tchaikovsky, O Lago dos Cisnes. Essa música ficou tão famosa que serviu até de inspiração para muitas outras obras de movimentos artísticos, como peças teatrais e até mesmo filmes. A gente pode enquadrar a música de Tchaikovsky como o estilo neoclássico porque, apesar de ter alguns elementos que remetem ao classicismo do século XVIII, como andamento, harmonia, contraponto e rítmica, a gente consegue perceber alguns elementos regionais na música dele e de outros compositores da mesma época. E foi nesse período que surgiu um dos grandes nomes da música novecentista, Claude Debussy, que era um pianista e compositor francês. Tem muita gente que diz que a música do Debussy era impressionista. Por que esse nome? Porque o estilo dele de compor e de executar as suas peças era muito parecido com o estilo impressionista das artes plásticas, aquele de Monet, Renoir, Van Gogh. E qual era a similaridade, né? Como é que eu vou passar esse conceito das artes visuais para a música? É muito simples. Enquanto na pintura você tinha a ausência da nitidez, né, nas suas imagens, você tinha muitos borrões, as tonalidades se misturavam uma com a outra, você tinha isso na música também. O que seria a falta de nitidez e esses tons borrados? São modulações muito sutis, a ponto de você, em determinados momentos, não conseguir identificar em qual tonalidade que você está. Porém, não era aquela coisa brusca, né? Uma hora está numa tonalidade e de repente você está em outra. Não, era bem sutil e as músicas tinham muitas modulações, por isso essa semelhança da música de Debussy com as artes plásticas. Esses traços impressionistas são muito fáceis de encontrar na música de Debussy, mas eu acho que o maior exemplo que a gente pode citar aqui é o Prélude à la Paix-Midi d'un Faun, de 1892. A gente consegue perceber essa sutileza primeiro com a melodia, que ela transita entre todos os naipes da orquestra, ou quase todos, e é imperceptível, ou quase imperceptível, a gente entender aonde estão as modulações, porque ela muda frequentemente, né, e vai transitando entre os naipes. Então, além de você ter uma diferença aí de tonalidade muito sutil, a gente tem a diferença de timbre também, já que transita entre os naipes, né? Uma hora está no sopro, outra hora está nas cordas, e no sopro, né, lembrando que a gente tem os metais e as madeiras, né? Ora está no oboé, ora está num fagote, enfim. É através dessas mudanças sutis que a gente percebe esses traços impressionistas na música de Debussy.
Bom, apesar da popularidade do movimento impressionista, existia um outro movimento que era contrário a ele. Na música, como é que a gente pode explicar isso? Em vez de você ter a tonalidade transitada de uma forma bem sutil e essa sutileza também no contraponto, na melodia que transitava entre vários naipes, você tinha um exagero, tanto no contraponto quanto na harmonia, e ele era proposital e lembrava muito as ideias surrealistas que surgiram mais ou menos ali na época de 1930. Compositores que eram contrários às ideias de Debussy foram muito famosos também, mas não tanto quanto ele, como Erik Satie e Maurice Ravel. Bom, agora que a gente entrou definitivamente no século XX, antes de falar de música, de fato, vamos dar uma olhada no panorama histórico da época? Em 1900, a gente tem a interpretação dos sonhos, de Freud. Em 1906, a invenção do 14 bis, por Santos Dumont. Em 1912, Pierrot Lunaire, de Schoenberg. A gente já vai falar sobre ele, você vai entender que é muito importante. Em 1913, A Sagração da Primavera, de Igor Stravinsky. Em 1914, começa a Primeira Guerra Mundial. Em 1916, é lançada a Teoria da Relatividade de Einstein. Em 1924, é lançado Rhapsody in Blue, do George Gershwin, um grande compositor de jazz. Em 1929, ocorre a queda da Bolsa de Nova York. Em 1933, Hitler é o chanceler da Alemanha. Em 1937, é pintado Guernica, de Pablo Picasso. Bem, o conflito das duas guerras mundiais, a imensa crise econômica entre as guerras e as ditaduras europeias foram fatores importantíssimos que fizeram a música entre 1930 e 1950 se aquietar. Esse fator fez com que a música produzida de 1900 a 1930 fosse chamada de nova música, assim como aconteceu lá com a Ars Nova no século XIV. Essa música foi chamada de nova porque ela definitivamente rompeu com a era clássico-romântica, quebrando todos os padrões da época, né? Rejeitando coisas como tonalidade, contraponto, melodia, métrica, ritmo, todos esses fatores que eram fundamentais na música, essa era de 1900 a 1930 quebrou, sendo assim chamado de nova música. Basicamente, a gente pode classificar essa etapa em três fases. Primeiro, a continuação do nacionalismo, que começou lá no final do século XIX, a afirmação do neoclassicismo e a transformação de linguagem pós-romântica trazida por Schoenberg, Alban Berg e Anton von Weber. A gente já vai falar sobre eles, mas só para você entender o panorama do início do século XX. Inclusive, o início do século XX ele também pode ser marcado pela volta da tradição oral, que começou lá com Wagner, com o Leitmotiv, aquele poema semideclamatório que era usado no teatro e tudo mais. Esse conceito de Wagner ele voltou a ser usado por Schoenberg e a gente pode ver claramente um exemplo em Pierrot Lunaire, como você vê nesse vídeo. Den Wein, den man mit Augen trinkt, gießt nachts der Mond in Wogen nieder. Eine Springflut überschwemmt den stillen Horizont. Den man mit Augen trinkt, gießt nachts der Mond in... Bem, sobre o início do século XX, o nacionalismo e essas pequenas grandes mudanças, é isso. Na próxima aula a gente vai entender a continuação e outros movimentos que surgiram, mas vale lembrar que se você tiver qualquer dúvida ou quiser acrescentar alguma coisa, eu vou estar lá no fórum para te responder. Até a próxima aula!